Verratti treina com o grupo após estado febril? Uma curiosidade, no último jogo entre Vasco e Flamengo, os filhos de Verratti e Rossi assistem o clássico juntos. Seleção da rodada na Copa do Brasil. E aí, torcedor, faltou alguém do Vasco? Vasco e Palmeiras. É tudo sobre esse clássico. Sim, 12 jogos de invencibilidade em questão. 6 pro lado de cá e 6 pro lado de lá. Será que Rafael Paiva quebra mais um tabu? Coutinho merece titularidade? Tudo isso e muito mais para você que está conectado aqui no canal V12 Vascaíno. Enquanto eu aperto o F5, você fica por dentro de todas as informações diárias do nosso Vascão. Após rumores que Verratti poderia ficar de fora do clássico, hoje pela manhã o atleta se apresenta ao grupo e treina. O estado dele apresentou uma virose. Ele treinou, jogou, né? Na verdade, no último domingo com febre, demonstrando aí mais uma vez a identificação com o time, sabendo de sua suma importância, sabendo que ele é uma peça-chave hoje para o esquema tático, a representatividade que ele apresenta aos adversários também. Então, assim, ganhou mais ainda o nosso afeto, ganhou mais ainda o nosso respeito. No começo da temporada ele jogou por vezes, né, com uma fratura na costela, assim, e um atacante, né, centroavante mesmo, a moda antiga, que joga ali trombando, disputando espaço com seus adversários, com seus zagueiros, tomando toda hora tronco nas costas, recebendo falta, fazendo pivô. E agora, mais uma vez, aí ele demonstra aí raízes vascaínas, né? Dando a vida, né, pelo time, né? Isso é muito importante a gente ver a identificação do Pirata cada vez mais ganhando os corações cruz-maltinos, cada vez mais aumentando o amor que nós temos por ele. E um fato curioso, né, desse último jogo em questão é que o filho do goleiro Rossi, junto com o nosso atacante, né, eles ali assistiram o jogo junto, demonstrando aí que clássico tem que ser clássico da paz. Infelizmente tivemos cenas lamentáveis aí que antecederam o jogo, né? São coisas assim que mexem com a gente que tem esse desejo de estar no Maracanã, levar esposa, levar filhos, mas sempre tem esse receio, né, de bater de frente com alguma organizada, com algum torcedor mais exaltado, sabe? Não respeitando o espaço de ir e vir, o direito de ir e vir, né, de cada um, né? O pertencente a uma sociedade, acaba que eles confundem, né? Eles não têm para eles, sabe? Assim, saber que o Vasco e o Flamengo são rivais apenas dentro de campo, nas arquibancadas, no grito das arquibancadas, mas fora de campo temos que respeitar o nosso próximo, temos que estar ali, sabe, estendendo a mão, cada um defendendo a sua bandeira sempre, sabe? Mas assim, violência não, jamais, nunca. Temos que ter essa conscientização, cada influencer, se possível, poder estar estendendo essa corrente para que haja paz nos estádios, sabe? Que haja respeito entre as organizadas. Tá ok, galera? Vamos lá, vamos dar sequência. A seleção da rodada, né, na Copa do Brasil. Nós vascaínos em si, vamos defender o Léo Jardim, né? Que partida que ele fez, né? Tanto no primeiro turno não, tanto no jogo de ida, que aqui em São Januário, como no jogo da volta, principalmente no jogo da volta, ainda defendeu o pênalti do Canóbio, que ele, junto com o Coelho, apresentou uma enorme dificuldade no jogo para o Vasco e chegou nas penalidades. Ali ele mostrou, né, o tamanho dele, né, o gigantismo dele. Assim, a gente acha, né, que faltou, né, sem ser clubista, sabe? Entrou na rodada ali, o Piton, Hugo Moura e Verratti. Mas a gente sentiu falta, assim, do nosso goleiro, não desmerecendo, né, o grande goleiro Ederson, que também lá estava, né? Mas foi 2 jogos, né, que ele também não tomou gol, né? Então acaba que isso corrobora muito com a escolha deles, né?
Assim nós entendemos para trazer, né? São escolhas, né? Mas aí, o que você acha, torcedor? Achou justa essa seleção escolhida aí, né, pela fase de quartas de finais? Agora, Vasco e Palmeiras, são 12 jogos, né? 12 jogos de invencibilidade em questão na mesa. O Vasco defendendo aí seus 6 jogos de invencibilidade, o Palmeiras também. O Palmeiras vem uma crescente muito grande ali, já que ele uma vez só está jogando pelo Campeonato Brasileiro. O time vem muito bem. A gente analisa aí esse jogo aí, um diferencial dessa chave aí, para ver as pretensões do Vasco. Não que o Vasco venha hoje, não entendo e não vejo o Vasco disputando mais disputa para não cair, sabe? Eu acho que isso já é uma página virada, uma chave que o Vasco já virou, que as pretensões, os voos do Vasco são sonhos muito maiores. Mas assim, pela instabilidade, né, que ainda aquela oscilação que a gente pode entender que possa haver. A posterior a isso tem os 2 times mineiros, né, que também são muito bons, mas assim, já enfrentou o clássico ali, demonstrou que com uma boa estratégia, tendo um pouco menos de covardia pelo jogo, né, sabendo que precisa jogar para também trazer o resultado. Não adianta só sentar ali na cadeira lá atrás e ficar rebatendo bola, tem que jogar. A gente vai ver aí a real situação do clube hoje, dentro num cenário de G4 eu acredito que não, um cenário de G6, ali G7, ou apenas uma disputa ali para uma suposta classificação numa Libertadores, numa pré-Libertadores, mediante a um título internacional do Corinthians, ali do Cruzeiro, do Atlético Paranaense, numa Sul-Americana, ou então da Copa do Brasil, se quem hoje está no G4 ele é só o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e permanecer ali abrindo a 8ª ou a 9ª vaga ali para uma pré-Libertadores. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho assim, que esse jogo é um jogo chave para as pretensões em disputa do Vasco, não das pretensões com uma luta contra um suposto rebaixamento, mas sim o Vasco, como é que o Vasco se apresenta no cenário do futebol brasileiro. O Vasco vai se apresentar demonstrando força para combater, para lutar. Vou pontuar contra o Palmeiras, vai pontuar jogando da forma que jogou contra o Flamengo, que se pontuar, no final vai valer mesmo 1 ponto ou 3 pontos, ou vai tentar ao menos ter uma jogabilidade melhor. Sobre esse jogo em questão, que a gente pode elaborar? Vai jogar com 3 atacantes, continuar com 3 atacantes? Eu acredito que ele não entre novamente com o Jean Davi, porque o Jean Davi entrou numa rotação muito diferente. Acredito que o Palmeiras vai implementar um jogo muito mais rápido do que o Flamengo implementou. Quem assistiu, teve a oportunidade de assistir o jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense, a gente viu a volúpia do time do Palmeiras, sabe? Então, Palmeiras e Cuiabá, a volúpia, a força que o Palmeiras apresentou no jogo, e Flamengo, Palmeiras e Criciúma, a força do time do Palestra Itália, sabe? Então, assim, é um jogo que vai exigir de nós, além de uma marcação forte, sabe? Além de um time que vai apenas com uma estratégia de se defender. Precisamos, nesse jogo, uma abordagem diferente. Talvez surpreender o Palmeiras, talvez colocar um esquema com 4 meio-campo, não sei, o Esforça, o Matheus Cocão, junto com o Hugo Moura, ou vai tirar o Ryan ou o DVD para botar junto com o Payet, ou o Felipe Coutinho já merece uma chance de titular nesse jogo? E aí, torcedor, o que você acha disso? Ou pode entrar com o Maxime Rodrigues, que é um jogador de transição também, que vai te comportar uma posse de bola, vai te comportar bons passes, vai te comportar um contra-ataque dentro de um cenário que hoje a gente entende que o Vasco vai enfrentar o Palmeiras? Então, assim, é um jogo assim que vai ser um divisor de água hoje do time do Vasco. O Vasco vai assim, estou aqui, vou disputar por G6, tenho futebol para isso, tenho um time aguerrido para isso, que todo mundo, ninguém nega hoje a força da vontade, do desejo, da garra, da resiliência do time. Porém, o futebol também precisa um pouco mais, e o Vasco pode um pouco mais.
Por isso que a gente, assim, a gente cobra um pouco mais, uma veemência um pouco maior, porque hoje o Vasco faz uma campanha muito boa. Então precisa ser de um futebol um pouco melhor também, ainda que eu defendo a tese do resultado, mas não precisamos ser tão covardes mediante aos jogos. Tá certo, galera? Eu gostaria de saber a opinião de vocês aí, deixa aí a opinião, que é pra gente fazer uma resenha aí bem bacana, tá ok? E vamos lá. Em reunião política, o Eduardo Paes e Marcelo Barros, eles trouxeram a narrativa das possibilidades de jogos do Vasco na ilha no ano de 2025. Sim, sim, isso é factual. O Vasco tem grandes possibilidades de ter uma demanda de jogos na ilha, mediante a reforma de São Januário, uma vez que as SAFs não estão batendo, não estão sendo cordiais, né, entre Vasco e Botafogo. Assim, é uma briga assim meia que tola. John Textor, ele defende o cenário da SAF, Pedrinho rebateu mediante esse imbróglio todo que teve, por causa que o John Textor veio falar do Vasco, então o Pedrinho ele apenas defendeu a entidade, né? Assim, a gente apoia o Pedrinho mediante a esse cenário, mas com tudo isso traz uma situação de um afastamento entre as duas gestões, né? Acho que seria um ponto de vista assim que poderia ser um fator que facilitaria para o Gigante da Colina jogar no Engenhão, porque traria todo. Ficaria, o estádio mais próximo, sabe? O Vasco, por vezes que joga lá no Engenhão, se quem vai se lembrar desse ano, o Vasco jogou contra o Botafogo pelo Carioca, jogou contra o Fluminense pelo Carioca, e assim, saiu-se muito bem lá, né? Então, assim, ainda que seja um gramado sintético, né? Mas é um estádio que traz boas lembranças ao time, né? Então a gente torce aí para que essas gestões elas sejam amigas, né? Porque sempre foi o clássico da amizade, né? Então a gente sempre vai defender aí essa bandeira aí, né? Bandeira da paz, mas cada um defendendo o seu intuito, cada um defendendo o ideal da maneira correta também. Vamos seguir aí para as informações, antes de fechar aqui, para terminar aí vou fechar aí com esse clássico de domingo aí em Mané Garrincha, né? A gente vem trazendo aí sempre a possibilidade de recorde de público, mas também o canal na torcida vascaína teve aí a informação que por causa dessas queimadas, né, nos estados aí no Brasil afora, o jogo há uma possibilidade, né? Há então um indício ou há conversas de um adiamento. A gente sabe que infelizmente no Brasil o calendário é muito apertado e acaba que essa narrativa ela não corrobora com a verdade, né? Acaba que o jogo provavelmente ele vai acontecer, mas aí tem algumas imagens muito fortes aí, até mesmo em Brasília, sobre essa queimada. As estradas estão aí totalmente incendiadas, então é algo que traz muito o nosso sentimento, né, nosso apelo aí para que isso venha se resolver de uma hora ou outra mais rápida, né, porque é algo que ninguém merece, né. Infelizmente é a natureza, a gente está aí propício, né, mediante a tudo o que a gente mesmo faz com a mesma, né. Mas vamos lá, vamos torcer para que esse jogo, se vier a acontecer, que não precisa ser como foi aquele jogo pela Sul-Americana, né, que o Vasco tá desses times, né, de mostrar essa força aí, né, buscando resultados, né. Quem não vai lembrar da Mercosul, que o Vasco sai perdendo de 3-0, o Vasco vira para 4-3, sabe, assim, demonstrando uma das maiores viradas do século, né? E assim, que está guardado na memória do torcedor vascaíno. Esse jogo vai representar aí um clássico também entre amigos, né? Cada um defendendo o seu time, cada um buscando o seu objetivo, mas
vai ser o Mané Garrincha vai estar lotado, sem briga, sem contenda. Então, duas torcidas aí que são amigas, são filiais, e vamos torcer para que tudo corra bem e o Vasco possa pontuar, se possível com mais 3 pontos, que vai ser de suma importância para a nossa trajetória dentro do campeonato. Para você aí, mais uma vez, peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e comente, que vai ajudar cada vez a chegar a maior número de vascaíno em todo esse nosso Brasil. Tamo junto, tropa. É muito bom falar de Vasco.